Pois bem, então temos uma observação interessante aqui agora para a gente fazer. Sobre o petróleo, é importante saber uma coisa, tem uma diferença sutil entre as maiores reservas, né, onde é que estão as maiores reservas, quais são os países, os lugares do mundo que tem petróleo debaixo da terra em grande quantidade, as maiores quantidades. Aqui, pessoal, nós vamos indicar as reservas em milhões de barris. Né? Então, são milhões de barris. Note aqui, então, que a Venezuela tem 300 milhões de barris para ser exportado. Exportado não, desculpe, explorado. Se vai ser exportado, depende de contratos comerciais, né, de fornecimento, um monte de coisa. O petróleo está lá. Né? O país tem que ter condições de tirar o petróleo que lá está. Aí é uma discussão política e econômica. A Arábia Saudita tem essa condição, é um grande produtor e tem aí essa reserva gigantesca que fica um pouco atrás, um pouco abaixo da quantidade total de petróleo que tem, milhões de barris. Por exemplo, 266 milhões, pouco atrás da Venezuela. E o Brasil, olha o Brasil, chega em terceiro lugar se a gente considerar o pré-sal. Tá? Somando o pré-sal, a gente sobe para terceiro lugar. Sem o pré-sal, nós chegávamos ao 15º lugar. Então, você vê a importância que tem o pré-sal para o Brasil no mundo, se projetar no mundo como grande reserva. Já falei, reserva é uma coisa, produção, olha aqui, é outra. A produção depende das capacidades que o país tem de retirar o petróleo, transportar, distribuir, vender, etc, etc, etc. Muitas vezes a reserva, como é o pré-sal, está num lugar difícil de extrair, né? Uma quantidade boa, mas a localização, 7.000 metros, né? Vocês já sabem dessa história. Mas outros lugares não, tem grandes reservas, como a Arábia Saudita ou o Canadá, olha só. E essas reservas não estão tão difíceis, estão mais disponíveis. Nesses países, o petróleo chega a estar bem próximo da superfície, quase que aflorando. Então é fácil de ser explorado. Foi encontrado já lago com petróleo ali na margem, enfim, tem coisas, situações diferentes de reservas, né? Esses países aqui. Depois desses, você tem ainda países como os Estados Unidos, Rússia, você tem o Kuwait, o Irã, o Iraque, são grandes produtores, grandes reservas também. Aí a gente entra nessa questão, produtor com reserva. Quem tem a reserva e quem pode produzir. Então a gente tem a Arábia Saudita, notem, né, que é uma das maiores reservas, a segunda maior, e é o maior produtor, ou seja, tem condições de tirar, retira, vende, exporta bastante. É talvez o país que mais lucre no mundo com o comércio de petróleo, né? Com o óleo bruto, né? Comércio de petróleo bruto. Nós já falamos lá atrás que existe o controle sobre a exportação do óleo bruto e existe o controle sobre a exportação dos derivados. Aí não é exatamente da Arábia Saudita, e sim das empresas que a gente já citou. E aí os Estados Unidos também, dos últimos anos, aí, nos últimos 10 ou 12 anos, vem sendo um dos maiores produtores mundiais quando liberou para explorar suas reservas que estavam paradas lá no Alasca. Então tem grandes reservas nos Estados Unidos e houve reservas recentemente encontradas ali também, além das que já haviam. A Rússia, grande produtora também, sempre foi e continua entre aí os principais do mundo. O Irã, olha porque você ouve falar tanto do Irã, né? Toda hora se fala alguma coisa do Irã. Vários são os países que podem dar motivo para ser comentados, mas um país que tem muito petróleo dá mais motivo, né? E aí o Irã é esse país tão comentado porque aí a quarta maior produção de petróleo do mundo e uma das maiores reservas também. O México, você não ouve falar do México tanto por esse aspecto, né? Mas é também um dos maiores produtores. As reservas ali da região do Golfo do México, entre Estados Unidos e México, são enormes, têm sido descobertos novos campos, têm produzido muito, e aí eles estão entre os maiores produtores do mundo. Notem que aí o Brasil não aparece, a gente tem outra situação, certo? Ó, outra coisa importante para a gente falar é quanto ao carvão também, sobre essa questão das reservas. E importante lembrar que eu dizia, naquela parte que a gente contou para vocês, a formação do carvão, é um fósforo de matéria orgânica vegetal, ok. Porém, o ambiente tem que ter passado por um período frio, algum período gelado mesmo. Quanto mais baixa a temperatura, melhor para preservar as reservas. Então as reservas
são grandes em lugares onde as glaciações, né, se você pesquisar isso, as grandes glaciações atingiram boa parte do que é hoje a América do Norte. O território de Canadá e Estados Unidos chegou a ficar quase que inteirinho debaixo de calota de gelo na última glaciação para 12 mil anos atrás. Então, Estados Unidos e Canadá têm grandes reservas, estão entre as maiores do mundo. Na Europa Oriental também nós encontramos boas reservas, especialmente na Rússia, mas outros países como Polônia, aparece também Ucrânia com boas reservas. E na Ásia, pensando não só aí no território russo, mas saindo do território russo, China, boas reservas, né? Tem grandes reservas também de carvão, aproveita quase tudo, né? Usa bastante. E a Austrália também é um dos grandes produtores, com grandes reservas, e esses países todos não só usam, como exportam, inclusive para nós. O Brasil tem uma grande produção siderúrgica e, eventualmente, se serve de carvão mineral importado, porque a quantidade que tem aqui não é suficiente, e como eu estou mostrando aqui para vocês, nesses lugares nós temos enormes reservas que podem, inclusive, fornecer para fora. Então, existe um mercado internacional de carvão também bastante forte. É isso. Mercado internacional de petróleo depende dos produtores e das reservas. Mercado internacional de carvão também. São as chamadas commodities dentro do linguajar econômico, são as commodities minerais. É isso.